paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 2, lembrando aos irmãos que a primeira lição está aqui postada no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja dos Gentios. Esta lição, irmãos, de número 2, ela é para a data do dia 12 de julho de 2026 e ela tem como tema: a porta da fé se abre entre os gentios. Nós fomos alcançados por esta maravilhosa porta. Lá em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, uma das 7 vezes que Jesus diz eu sou, ele diz eu sou a porta. Amém? Temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Atos capítulo 13, no verso 47, que diz assim, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Salmo de número 3, verso 8 diz assim, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Nós temos aqui como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 44 ao versículo de número 52. Versos 44 e 45 diz assim, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Verso 46 diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas vistos que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Eis que nos voltamos para os gentios. O verso 47 e 48 vem dizendo: porque o Senhor mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra, que é o nosso texto áureo também. O verso 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Versos 49 e 50 vem dizendo assim, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. O verso 51 e o verso 52 diz assim, sacudindo porém contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Assim tem que ser a nossa vida, cheia de alegria no Senhor e cheios do Espírito Santo. Não é a circunstância que nos molda, né? Não é a circunstância que faz, com que, melhor dizendo aqui, que faz com que eu e você, venhamos a pensar que Deus já não está conosco. Às vezes Deus está usando a circunstância, para, como eu estou retificando aqui, para nos moldar, para nos aprimorar, para nos deixar melhores diante deles. Paulo sacudiu aqui a poeira dos pés e partiu, ou seja, aquilo ali não o afetou, continuou divulgando o Evangelho do Senhor. Amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. Explicar, o primeiro, no avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. O segundo, revelar o impacto do Evangelho em Antioquia e Psídia. E o terceiro, fortalecer a fé que
perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Hein? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que a igreja de hoje ela é herdeira desta missão, de continuar a missão de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo e chamada a viver com fé e com coragem, também com perseverança e compromisso com a salvação de vidas. Estamos nós fazendo a nossa parte, divulgando, falando do amor de Jesus Cristo, né? A missão que Jesus Cristo nos deixou, o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? É uma motivação aqui, mas também uma reflexão a se fazer nesta oportunidade, amém? Nós temos então aqui 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O segundo tópico, a missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. E o terceiro tópico nós estaremos estudando a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera, amém? Lembrando aos irmãos que os tópicos eles vêm aqui, né, com os seus 3 subtópicos para estarmos, né, estudando. E temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra missão, né? Eu costumo dizer que onde há uma pessoa que ainda não ouviu falar do amor de Jesus Cristo, ali está um campo missionário. E eu e você temos que continuar com o ID do Senhor, amém? Caminhando para a nossa parte de introdução da nossa lição, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. E também, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. Sempre o que devemos fazer tem que estar na direção do Espírito Santo, amém? Toda a missão tinha um alvo claro. Qual era o alvo claro que tinha? Alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Que plano? Deus fez o plano, Jesus executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo do plano. Que plano? O plano da salvação, amém? Aqui ainda, irmãos, podemos trazer aos irmãos que esse é o assunto que veremos nesta lição. Ainda temos aqui o apóstolo Paulo dizendo em Romanos, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lá ainda Paulo aos Romanos, capítulo 10, no verso 12, ele vem dizendo assim, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, amém? Então, nesta lição de hoje, nós estaremos vendo que o objetivo, o alvo continua sendo claro. Qual? Alcançar vidas para o reino de Deus, amém? Nós temos como primeiro tópico, então, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O primeiro subtópico aqui, ele tem como tema o envio missionário e o avanço da palavra. Aqui, conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre. Então, a missão se expandia, demonstrando o quê? Que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência, obediência sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Aqui temos algumas referências, Na primeira referência, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O verso 17 diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso aqui em relação à palavra tem que ser o quê? Fiel, ela exige fidelidade. Ainda uma outra referência que podemos trazer, Jeremias, capítulo 23, do verso 28 ao 29, que diz assim, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a
palha com o trigo? Diz o Senhor. Verso 29, ó. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Ainda, irmãos, lá em Atos capítulo 13, verso de número 2, olha porque temos que ter a direção do Espírito Santo. Ó, diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Estudamos isso aqui na lição de número 1. Se os irmãos não tiveram a oportunidade de estarem vendo ali, ela está postada aqui no nosso canal, como disse aos irmãos, lá numa playlist chamada, né, A Igreja dos Gentios. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos, ó, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Aqui, ó, em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, que era um mágico e um falso profeta. Esse Elimas resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao verso 11, a respeito, irmãos, aqui, ó, de mágico e de falso profeta. E eu costumo dizer que só existe falso profeta porque existe falso crente, aqueles que vão atrás de serem iludidos, né, por estas pregações que não estão baseadas na palavra do Senhor. Olha o que diz Deuteronômio: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A palavra do Senhor, ela é clara, né, irmãos? Aqui ainda podemos trazer que Paulo repreendeu com autoridade. E aí essa atitude de Paulo repreender aquele homem ali chamado Elimas fez com que o povo, fez com que, melhor dizendo, Paulo Sérgio, ele cresce no Evangelho do Senhor, e maravilhado ele ficou com a doutrina do Senhor. E nós temos que entender que onde a luz, ela resplandece, não há espaço para as trevas têm que recuar. João capítulo 1, verso 5 diz assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Hein? Aqui o subtópico de número 3 vem trazendo para nós, confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. O Evangelho também ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Aqui, irmãos, que nós também possamos ter esta confiança neste poder, orando e resistindo, às más pessoas, as más influências, aquelas que ainda não conhecem o poder do Evangelho, que possamos estar firmes anunciando com fé esta palavra. Logicamente que intempéries virão, como nós estaremos vendo aqui, que Paulo foi até apedrejado, mas ele não deixou de fazer a obra. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? O resumo deste tópico de número 1 que acabamos de estudar, ele diz assim, em Chipre, o Evangelho abre a primeira porta da missão gentílica. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos a missão em Antioquia, da Pisídia, o Evangelho que ilumina. Amém? Primeiro subtópico, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Aqui, nós temos que, levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Paulo, então, ele vai recordar
dos juízes de Saul. Ele também apresenta Jesus como descendente de Davi. Ele afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pela Escritura. Também proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então, seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repetissem o erro dos que rejeitaram o Messias. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 12, ele vem dizendo assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. O verso 6 diz, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como algum deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E o verso 12 diz, aquele, pois, que se cuida estar em pé, olhe que não caia. Né? Então Paulo aqui, ele instrui, né, para que aquelas pessoas não repetissem o erro daqueles que haviam rejeitado, né, o nosso Senhor e Salvador. Então aqui, a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. Isso está registrado em Atos capítulo 13, no verso 44, que diz assim, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? E maravilhosa. Aqui ainda, caminhando para o subtópico de número 2, nós temos a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Aqui muitas vezes acontece isso conosco, né? Nós professamos essa fé, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós vamos falar deste Senhor e Salvador, e as pessoas elas rejeitam isso. Traz uma certa dor, né? Uma certa tristeza a nós, porque nós pensamos assim, nossa, Jesus Cristo transformou a minha vida, me transformou numa pessoa melhor, tudo que eu estou oferecendo a essa pessoa é a mesma coisa. Lógico que tem um processo, mas é o Espírito Santo que continua convencendo do plano da salvação. Aqui, irmãos, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o Evangelho. Romanos capítulo 9, do verso 1 ao 3, registra isso. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isso entristeceu o apóstolo Paulo, mas não o fez parar, né? Então aqui ainda, assim, dentro do propósito soberano de Deus, o Evangelho alcança as nações. Olha o que diz Paulo, né? Lá em Atos capítulo 13, verso 46, né? O evangelista Lucas, ele registra, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, nosso textual, era mister
que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eles começaram ali, né, pelos judeus, eles rejeitaram ali, aí Paulo se volta para os judeus e a obra continua, né? Terceiro subtópico diz assim, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Aqui, irmãos, Paulo volta-se então aos gentios, o autor da revista registra para nós, que recebem a palavra com alegria e fé sincera, assim como eu e você recebemos esta palavra com alegria e com fé sincera. O salmista vai nos dizer, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda, irmãos, aqui podemos trazer que a salvação, então, é oferecida a todos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, Paulo escrevendo ali a Timóteo, ele diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ainda, né, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, vem dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa, irmãos? A promessa de salvação, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Olha que lição linda e maravilhosa. Então aqui, irmãos, muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Meu coração se enche de alegria neste momento. Por quê? Porque pela misericórdia de Deus, eu fui um desses que acolhi a palavra de Deus no meu coração e hoje eu vejo a transformação que Deus fez na minha vida. Amém? Assim espero que seja na sua vida também em Cristo Jesus. Vamos fazer uma reflexão, né? Salvo aquele que nasceu no lar evangélico, que nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Eu faço uma reflexão agora de onde Deus me tirou, né? E hoje onde Ele me colocou como servo dele, como divulgador da sua palavra e do seu evangelho. Olha que bênção, né, irmãos? Que maravilha! Quem te viu ontem, né, não vai te reconhecer hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo, através da sua palavra, o Espírito Santo trabalhando em nós, Ele nos transforma. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem e quero ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Amém? O resumo, irmãos, deste tópico de número 2, ele vem trazendo: o Evangelho ilumina Antioquia e Pisídia e alcança os gentios. Caminhando agora para o último tópico da nossa lição, nós temos a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. O primeiro subtópico, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Por que enfrentou oposição? Porque ali, né, Paulo e Barnabé, eles entraram na sinagoga e começaram a anunciar o evangelho. E o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Porém, a cidade se dividiu e aí partiram ali para apedrejá-los. E aí Paulo e Barnabé, eles se retiram dali, e não por medo, mas por quê? Para se preservarem para continuar a missão. E por que podemos dizer isso? Porque eles estavam debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta. Isso é fato, né? Mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Mateus capítulo 10, no verso 23, diz assim, quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, nosso mestre, nosso exemplo maior, já deixou registrado, né? No mundo teremos aflição, né? O próprio Jesus, ele vai dizer, né, que ensinar Paulo,
né, a padecer pelo nome dele. Então, nós falamos do amor de Jesus Cristo. Isso causa o quê? Olha o que o autor da revista coloca. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta. Isso é desde o início, né? Desde o início dos tempos. Mas isso não deve nos parar, não deve nos acovardar em falar desta maravilhosa palavra, hein? O subtópico de número 2 vem dizendo: Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Lá, os irmãos se recordam, né? Dizem que são os deuses desceram à terra, Marte e Júpiter. Mas Paulo, irmãos, ele rejeita aquela idolatria e ele continua anunciando o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Assim como eu e você temos que tomar cuidado quando Deus está fazendo, Deus está operando na nossa vida. Só fazendo um link aqui, tudo provém dele. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então a glória, irmãos, a vanglória não é nossa. Tudo depende e o nome do Senhor, né, tem que ser glorificado. Lucas, lá em Lucas capítulo 4, verso 8, olha o que vem dizendo, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Paulo e Barnabé rejeitaram aquela adoração. E a Bíblia ainda vai dizer, que é em Apocalipse, que quando João também se prostra ali ao anjo, ele diz: não, pode se levantar, eu sou conservo seu, sirvo ao mesmo Deus. Então, só a Deus nós devemos adorar, amém? Aqui ainda, para terminar esse subtópico, Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas o Senhor o restaura, e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. E olha que interessante, irmãos, a fé bíblica não foge à dor, permanece firme, porque está ancorada no Deus vivo. Paulo é deixado como morto, porém Deus ali o levanta e fala: não, Paulo, eu ainda tenho muito a tratar contigo, você ainda realizará muitas proezas, né? Muitas viagens missionárias em meu nome. O terceiro subtópico vem trazendo agora sobre Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar. Olha só, irmãos, a obra missionária prossegue, porque suas raízes não estão na comodidade, e sim na fidelidade ao chamado de Cristo. Nós temos que sair da nossa comodidade para pregar a palavra. Olha o que nós acabamos de estudar aqui, ó. As pessoas ali, elas rejeitaram, né, o evangelho. Paulo então se volta aos gentios, e aí o que acontece? São apedrejados, ele é deixado como morto, Deus o levanta e ele continua fazendo a obra missionária. Por quê? Porque ela está fundamentada em Cristo, amém? O resumo deste tópico de número 3, ele vem trazendo, ó, em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera apesar da oposição. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos, ó, que ao encerrar este ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera. E por último aqui, irmãos, para a conclusão da nossa lição, ó, a missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parece ser impossível, amém? Que Deus continue falando ao vosso coração. Querendo o Senhor, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema a graça que alcança todas as nações. Terminamos falando sobre a graça na conclusão da lição 2 e começaremos na lição 3 falando sobre a graça que alcança todas as nações. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
que o grande amor do nosso Deus o Pai e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Você pode dizer um amém?